Olá, queremos dar as boas-vindas a todos ao nosso canal, o canal A Pregação em Perspectiva, e hoje nós vamos falar sobre os batistas, quem nós somos, o que nós cremos, um pouco da nossa história. Esperamos que esse vídeo possa acrescentar conhecimento a você e, se possuir alguma relevância para a sua caminhada, curta e compartilhe. Muito bem, vamos lá. Quem são os batistas? Nós somos cristãos. Nós cremos que Jesus Cristo é o Senhor e Ele tem plena autoridade no céu e na terra. Nós cremos que toda pessoa deve reconciliar-se com Deus mediante arrependimento dos seus pecados e também mediante a fé pessoal no Senhor Jesus Cristo. Nós cremos que o batismo segue a profissão de fé e também introduz o crente na igreja. Nós cremos que Deus dotou cada homem de dignidade pessoal e liberdade de escolha, e que toda criatura humana deve fazer suas próprias decisões acerca da sua fé. Nós cremos que todo cristão tem a responsabilidade de dar seu testemunho pessoal de Cristo, fazendo isso por palavras e por ações. Nós, batistas, não reconhecemos um líder como fundador do movimento. Igrejas do tipo batista surgiam às vezes espontaneamente, através do estudo simples da Bíblia. No século XVI, surgiram as igrejas anabatistas, concomitantemente aos movimentos de reforma na Europa Central. No século XVII, as igrejas batistas foram então instituídas com vínculo muito forte, muito próximo do movimento puritano na Inglaterra. Na Europa continental, o movimento anabatista foi cruelmente esmagado pelas igrejas oficiais. Na Inglaterra, todos os movimentos que eram separatistas ou não conformistas, juntamente com os anabatistas, foram forçados a fugir. Um desses grupos acabou migrando da Inglaterra para a Holanda, em Amsterdã, sob a liderança de John Smith, e em 1609 organizou-se uma nova igreja naquela cidade, onde a condição de membro baseava-se na profissão de fé pessoal e voluntária, e logo depois procedendo ao batismo. Houve em 1792 um grande movimento missionário iniciado por William Carey, lá na Inglaterra, e disseminou convicções batistas até o extremo oriente e mais tarde por quase todo o mundo. O que pensam os batistas sobre a autoridade do Senhor Jesus? Muito bem, nós batistas cremos que a mais alta lealdade dos crentes é devida a Jesus Cristo, e não a credos, a tradições ou a qualquer instituição religiosa ou estatal. Crer na autoridade de Cristo significa crer que Ele é Senhor da igreja, Senhor da vida de cada membro da sua igreja. Nenhum pastor, nenhum sacerdote, bispo ou papa tem o direito de exercer a autoridade como se fosse o próprio Cristo, de acordo com Mateus capítulo 28, versículo 18. Todo homem tem acesso direto a Deus. O que pensam os batistas sobre a fé? Os batistas creem que a fé equivale à confiança e ao compromisso individuais. Ela institui valor espiritual que nós, batistas, consideramos acima de nós mesmos. Entendemos que haja algo terrivelmente errado no ser humano. A Bíblia chama isso de pecado, e ela revela que todos os homens pecaram, de acordo com a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Nós cremos que o nosso mundo não se tornará melhor enquanto o homem não for mudado por dentro. E essa transformação, essa mudança, só é possível pela graça de Deus através da fé em Jesus Cristo, de acordo com a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo de número 8. O Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma vida nova é oferecida a todos, pois Deus enviou
seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, de acordo com Romanos capítulo 8, versículos 3 e 4. Cremos que Jesus Cristo é Senhor e Salvador e que sua autoridade é exercida sobre os céus e a terra conforme a sua misericórdia. O homem não nasce com sua fé. Nós cremos que essa fé nem mesmo pode ser proporcionada por outra pessoa. Uma pessoa somente é cristã por sua fé pessoal e sua submissão pessoal também ao Senhor Jesus Cristo. O que os batistas creem sobre o batismo? Muito bem, nós cremos que a fé é anterior ao batismo, não o contrário, porque não há regeneração ou salvação no ato do batismo. O batismo, ele é apenas um ato simbólico. Ele significa a passagem do crente da vida anterior para uma vida nova, de acordo com a carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 4. E esse simbolismo do sepultamento da vida passada e a ressurreição para uma vida nova é melhor visto, é melhor entendido através da imersão, que os batistas creem ser a forma bíblica do batismo. E nós, batistas, não batizamos crianças justamente por ainda não estarem em condições de exercer a fé pessoal em Jesus Cristo, muito menos confessar seus pecados. E o que os batistas pensam a respeito da igreja? Bom, nós batistas cremos que a autoridade de Cristo está diretamente, intrinsecamente, diametralmente relacionada com a igreja, de acordo com Efésios capítulo 1, versos 22 e 23. A igreja total é o corpo de Cristo, que compreende todos aqueles que consideram Jesus Cristo como seu Senhor, em todos os tempos e em todos os lugares. E também cremos que a igreja aparece visivelmente nas congregações locais, onde os seguidores de Cristo se reúnem para cultuar, propagam o Evangelho, ensinam as verdades cristãs e procuram incrementar a santidade de vida e o uso cristão dos bens entre os seus membros. A igreja local é uma associação de cristãos que irradiam testemunho e serviço pela comunidade e em cooperação voluntária umas com as outras pela humanidade inteira. É organizada conforme os princípios de que todos os membros são absolutamente iguais em direitos e deveres. O que pensam os batistas a respeito da ceia do Senhor? Para nós, os batistas, a ceia é uma ordenança, portanto, uma ordem dada pelo Senhor da Igreja, o Senhor Jesus Cristo. E é um ato simbólico em memória da morte do Senhor Jesus Cristo. A observância da ceia é uma ocasião propícia para o autoexame, para o reavivamento e para ações de graças de todos os membros da igreja. Os batistas não creem que o pão e o cálice ou o conteúdo do cálice sejam ou se tornem literalmente no corpo e no sangue de Cristo. Mas a cerimônia ela focaliza unicamente a simbologia, apenas um memorial, de acordo com o Evangelho de Lucas, capítulo 22, e a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. O que os batistas pensam a respeito da evangelização e de missões? De acordo com o livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, nós cremos que a missão de testemunhar e de conquistar novos discípulos é dever de cada crente, assim como também o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Entendemos que todo cristão é uma testemunha e, portanto, é um evangelizador e um missionário simplesmente por ter sido chamado por Cristo. Nós, batistas, procuramos dar testemunho de Cristo a todas as nações do mundo. E nós temos grande empenho em tornar a Bíblia acessível a todos os povos em sua própria língua. Nós cremos que todas essas obras devem ser feitas em nome de Cristo, e não apenas como um esforço humanístico alheio a Cristo, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Nós cremos que a pregação do Evangelho deve ser irmã gêmea
do serviço aos nossos semelhantes, uma vez que Cristo devotou seu ministério terreno aos pobres, aos oprimidos e aos que sofriam, conforme Lucas capítulo 4, versos de 4 a 21. O que pensam os batistas a respeito da liberdade religiosa? Nós, batistas, cremos que o homem foi criado por Deus à sua própria imagem e foi dotado também por Deus do direito inalienável à liberdade. Existe uma lei moral de Deus que requer que o homem seja livre justamente para que possa tornar-se responsável. Nós, batistas, cremos que todos os homens devem ser livres para seguir sua consciência em matéria de religião e que a autoridade civil ou política não tem absolutamente o direito de traçar normas para a vida religiosa dos cidadãos. O Estado não tem competência para afirmar ao cidadão em que ponto a sua religião deve estar certa ou errada. Quando os homens procuram controlar as igrejas com objetivos políticos, a vida espiritual da igreja está ameaçada. E o contrário também é perigoso. Quando uma igreja usa o Estado ou o poder político para impor seus credos, comete violência contra a dignidade humana. E essa dignidade foi proporcionada pelo Criador. A história nos mostra exemplos tristes dessa confusão. Cada pessoa deve ter o privilégio de professar e de propagar sua fé ou até a sua descrença, fazendo isso a seu próprio modo, contanto que não interfira na ordem ou na segurança pública, ou ainda nos direitos de outras pessoas. Esse é um brevíssimo resumo a respeito de quem são os batistas, de quem somos nós, e foi extraído do livreto Impacto, Realidade Batista, da Convenção Batista Fluminense. Nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Cremos e estamos convictos de que não há outro nome além de Jesus Cristo pelo qual devamos ser salvos de acordo com a Bíblia em Atos capítulo 4, versículo 12. Nós cremos na vitória final do Senhor ressuscitado, de acordo com Mateus 25, 31, 1 aos Coríntios 15, 24 e 25, 2 de Pedro 3, 13 e Apocalipse 11, 15. Que Deus te abençoe.